Olá, graça e paz. Hoje, Atos capítulo 27. No capítulo 26, temos o mesmo do mesmo. Paulo está se defendendo, sua eloquente defesa no capítulo 26 foi feita diante do rei Agripa. Após sua defesa ser concluída, ele é enviado, portanto, como ele havia solicitado, juridicamente, ele é enviado a Roma. Então ele é escoltado e começa no outro dia sua viagem com escolta para se apresentar diante de César. No versículo 8, nos primeiros momentos de sua viagem, eles chegam a um local chamado Bons Portos, onde ficava a cidade de Lazéia. E depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, diz o versículo 9 de Atos 27, já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou. O dia do jejum aqui é o dia da expiação, é o mesmo que o Yom Kippur. Era o grande dia, né, o mais sagrado dos dias da antiga aliança, onde se fazia a purificação de todas as coisas, inclusive do templo e os pecados de todas as pessoas pelo sumo sacerdote uma vez por ano. Portanto, é uma data extremamente importante. Lucas não deixaria de registrar por ser algo extremamente importante, até mesmo para o conhecimento bíblico, né, da própria escritura. Passa esse dia, né, passa o dia da expiação. Paulo os aconselha, versículo 10, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Bom, é óbvio que ele daria ouvidos aos mestres do navio, porque eram os homens que estavam acostumados com a navegação. No entanto, o que o centurião e aqueles homens, inclusive o capitão e os navegadores, não perceberam, eles não tiveram discernimento de quem estava falando com eles e o que estava falando com eles. Paulo estava de uma forma espiritual, aqui não diz que era uma profecia ou foi uma revelação de Deus, mas ele tem um discernimento do clima, do tempo, por as observações, e em seu espírito ele percebe que a viagem não terá bom êxito se eles realmente não ouvirem. Não dão ouvidos ao bom senso, não dão ouvidos ao que o homem de Deus está falando e seguem viagem. Mais à frente, obviamente, você conhece o que acontece: perde a carga, perde o navio e quase perdem as 276 pessoas, incluindo Paulo, né, que estavam naquele navio. E aí Paulo, logo antes de avisá-los que um anjo de Deus apareceu e que falou com ele e que nenhum deles se perderiam e que mais o navio e a carga ia se perder, que eles teriam que dar em uma ilha, que um anjo de Deus havia aparecido e tinha revelado para ele que ele teria que comparecer diante de Roma, e por causa disso a vida de todos aqueles homens estavam preservadas, que iam chegar ao destino com ele. Deus está preservando a vida de 276 pessoas por causa de uma. Isso é muito sugestivo, há muito o que dizer sobre isso. Isso aqui também responde a muitas perguntas de por que Deus ainda não veio e não destruiu o mundo, não é? Por que Deus não acabou com tudo? É exatamente por causa desses pontos. O mundo está no meio de uma tempestade, no meio de um caos, a destruição está aí sendo vista, né? Ali o navio vai ser perdido, a carga vai ser perdida, o prejuízo gigantesco, mas as vidas serão preservadas porque uma pessoa de Deus está ali, né? Então, e aquela pessoa precisa cumprir um propósito que Deus estabeleceu, e por causa disso Deus preserva a vida, ainda mantém a vida das outras pessoas, mesmo em meio a um turbilhão, a um caos de destruição ao redor delas. Então, essa é uma das grandes respostas do porquê que Deus ainda não veio, ainda não destruiu tudo, não acabou com tudo, não resolveu todo o problema, né? Com tantas pessoas más, mas também existem tantas pessoas que não são más, são apenas nasceram pecadoras, estão distantes de Deus e não são criminosas, mas são inocentes no sentido juridicamente falando,
não são inocentes espiritualmente, porque nasceram distantes de Deus. No entanto, Deus espera também, obviamente, ter um tempo que aguarda a salvação dessas pessoas por nossa causa, né? Então, a resposta está aí. E no fim, chegam lá na ilha, você conhece toda com certeza você, se não leu, vai ler, porque é muito interessante. O que acontece, eles vão parar lá na ilha de Malta, então todos aqueles eventos que acontecem assim, né? É muito bonito, então, muito no sentido bonito de nós vermos a narrativa de como Deus está agindo ali, de como Paulo está se comportando, como agindo e como ele está sendo usado por Deus, inclusive para salvar pessoas no período, no trajeto, mesmo num trajeto de caos, num trajeto de perda e de destruição e de prejuízos, ele está caminhando em direção a Roma, mas ainda assim pessoas estão sendo alcançadas, salvas e preservadas por causa dele, por causa da mensagem dele, por causa da vida dele. Isso deve realmente nos inspirar a sermos pessoas realmente evangelizadoras, comprometidas com a mensagem da fé, sabendo que Deus, que somos instrumentos de Deus, todos nós, independente de sermos pastores ou não, todos nós somos instrumentos de Deus para que Deus preserve, salve e toque na vida das outras pessoas. Deus abençoe você.